sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia do nosso aquecimento para JJ 2021. Como vocês podem ver, hoje, para a gente não ter nenhum problema, né, para a gente não cair no mesmo problema que a gente teve ontem, hoje o Barreto veio aqui para a gente fazer juntos, porque ele que sempre diz que eu sou velho, que não consigo entender de tecnologia, ele não conseguiu fazer com que a gente estivesse juntos aqui na live. Olha só, mas vamos deixar bem claro que você tentou com outras pessoas também, tentou com o Gustavo, tentou com o Valesca e ninguém funcionou. Então o problema não é comigo. Houve um problema, na verdade, técnico. Inclusive, eu queria que vocês deixassem o chat, como a gente está virado, está um pouco mais difícil da gente ler, a gente vai ter que dar uma virada de cabeça de vez em quando. Mas eu queria que vocês falassem primeiro se o nosso áudio está bom. Vocês estão conseguindo ouvir a gente? Porque a gente dividiu o microfone e a gente não tem certeza de como está o nosso áudio. E vem cá, tem outro detalhe. Eu testei com o Gustavo e funcionou, tá? Eu te falei isso? Mas ontem à noite eu fiz com o João. Inclusive, quem não assistiu, gente, assistam a live que eu fiz ontem à noite. Tá aqui no nosso Instagram com o João, um aluno nosso de 2020, que simplesmente foi primeiro lugar na Santa Casa e terceiro lugar na USP para radiologia. Então foi uma conversa bem legal, tenho certeza que vocês podem tirar vários insights. O pessoal tá falando que o áudio tá ótimo, tá jóia o áudio, excelente. Vamos começar então. Como vocês sabem, a gente está na semana de aquecimento, né? E o grande objetivo dessa semana é que vocês já cheguem literalmente aquecidos para a semana de metodologia, que é a primeira semana da experiência JJ. O grande objetivo dessas 2 semanas é que vocês já comecem o ano sabendo, na verdade, aprendendo como deve ser o seu aprendizado. E para isso não é uma coisa simples. A gente precisa discutir várias coisas aqui. E a primeira coisa que a gente discutiu ontem foi direcionamento. Como você sabe desse grande mundo de coisas que você precisa saber, qual delas são as mais importantes? E hoje a gente vai mostrar para vocês como evitar o esquecimento. Como vocês vão parar de acontecer aquilo de, estudo e acaba esquecendo. Eu, inclusive, fiz uma enquete há pouco tempo no nosso grupo do Telegram, JJ 2021, e perguntei para o pessoal, quanto que vocês conseguem manter de retenção depois de um mês? E a galera respondeu aqui, 38% disse que retém 50% do conteúdo. 57% das pessoas diz que retém 25% apenas do conteúdo. Ou seja, 60% das pessoas lembram 1/4 do conteúdo depois de um mês. E basicamente é isso que acontece quando você faz sem técnica. Sim. E é exatamente isso que a gente vai mostrar para vocês hoje. Como vocês passam desse 25% para os 50%, 75% ou até mesmo mais próximo de 100%. Eu acho que até para começar, Barreto, eu tenho uma experiência que em 2016 eu já contei essa história algumas vezes, talvez tenha alguém aí que ainda não sabe, mas em 2016 eu fiz prova de residência lá para anestesiologia e, cara, ao longo da preparação eu fui vendo que não estava dando muito certo. Eu fui vendo problemas na minha preparação, eu fui vendo que meu desempenho não estava subindo tanto e, assim, a primeira coisa que me chamou muita atenção, o primeiro ponto que eu vi, cara, tá errado, é exatamente esse. Porque eu comecei estudando no final de janeiro, mais ou menos, naquele ano. E, cara, eu cheguei em abril e já não lembrava as coisas que eu estudava em fevereiro. Eu chegava em maio e já lembrava muito pouco do que eu tinha estudado em abril. Então, eu me sentia andando em círculos, naquele círculo de que você estuda, esquece. Então, acho que quebrar esse círculo é o primeiro passo para você começar a acumular conhecimento. Se você estuda e você esquece logo em seguida, você não está acumulando conhecimento. Você está acumulando conhecimento a curto prazo e entregando conhecimento ali logo depois. Então você não consegue acumular desempenho na prova. Essa que é a grande verdade. É por isso até que a gente brinca de que as pessoas gostam de fazer questões logo depois de que estudaram o assunto, né? E isso é como se fosse bater pênalti sem goleiro. Fazer questões logo depois de estudar o assunto é fácil. Fazer questões um mês depois de estudar o assunto é o grande desafio. 3 meses, 6 meses depois de estudar o assunto. Então, acho que a gente conseguir entender como quebrar o ciclo do esquecimento é um ponto crucial da metodologia. Essa semana, meio-dia, todo dia, meio-dia, né, desde ontem até sexta-feira, a gente sempre vai falar sobre pontos estratégicos da preparação, sobre realmente alguns conceitos que, se forem internalizados e que, se forem, obviamente, aplicados na prática, eles fazem muita diferença. E um desses, sem dúvida nenhuma, é o que a gente vai falar sobre o esquecimento. E aí eu acho que vocês podem até ver na minha camisa aqui, ó. Não sei se dá para ver exatamente como é a minha camisa, mas a gente fala muito sobre revisão. E a gente vai falar como a revisão é realmente a resposta para o esquecimento, né? É o antídoto contra o esquecimento.
E claro, não é qualquer revisão. Existe um tipo de revisão, uma organização de revisão, existem inclusive materiais que são mais aplicáveis à revisão do que outros, são mais produtivos. Então a gente vai ter um tempinho aí para se aprofundar nisso. Eu tenho certeza que quem conseguir realmente pegar esses conceitos e aplicar na preparação vai estar muito na frente daquelas pessoas que vão estar lá naquela corrida de rato, corrida em círculos que não leva a acúmulo de desempenho. Agora é o seguinte, Edu, você mostrou aqui uma cabine mostrando revisão. Revisão que eu já sei que é repetida e espaçada, como sendo uma das técnicas para você manter essa memorização. Só que tem algumas situações que você passa no dia a dia da sua vida que você, na verdade, nunca repetiu, mas que ainda assim você lembra. Eu, por exemplo, lembro o dia, não sei se você vai lembrar, mas o primeiro dia que eu vim aqui na sua casa pra gente discutir se eu ia entrar ou não na JJ. Lembro. E aquilo nunca se repetiu. E eu lembro daquilo como se fosse ontem. Então explica pra gente, como que funciona realmente essa memorização? Por que tem coisas que a gente precisa repetir e tem coisas que não precisam? Então, basicamente, Barreto, existem 2 grandes gatilhos para memorização. Isso para qualquer ser humano, né? 2 coisas que se acontecem fazem a gente memorizar de fato a longo prazo, né? A gente está falando de memorização a longo prazo. Se for curto prazo, você tem contato, logo depois você lembra. Mas memorização de longo prazo, que é o que a gente precisa na prova de residência, existem só 2 gatilhos. Esse primeiro que você citou, quando você veio aqui pela primeira vez, é o gatilho da emoção. Quando a gente está fazendo uma coisa pela primeira vez, todo mundo lembra do primeiro beijo, todo mundo lembra do primeiro dia da faculdade, todo mundo lembra do dia da formatura. Quer dizer, depende se a pessoa bebeu muito, ela pode não lembrar. Você lembra? Mas todo mundo... Eu lembro. Eu lembro. Mas, da colação. Da colação. Todo mundo lembra da colação. Todo mundo vai lembrar, eu sei que muita gente ainda não fez, mas vai lembrar também do primeiro plantão, do primeiro dia como médico. Então, a emoção é um dos gatilhos para memorização. Só que, cara, na verdade, a emoção, apesar de ser um gatilho fortíssimo, é o mais forte de todos para você memorizar qualquer coisa, ela não é aplicável à prova de residência. Você não vai se emocionar lendo sobre parto. Quer dizer, talvez até sobre parto você possa se emocionar, né? Dependendo da sua situação. Mas você não vai se emocionar lendo os princípios do SUS, você não vai se emocionar vendo como são as vasculites, as características clínicas do derrame pleural. E nada disso é emocionante. Difícil você conseguir se emocionar. Você pode até usar isso como estratégia em alguns conteúdos. Só que você não vai conseguir usar isso como estratégia para a sua preparação como um todo. Então, a emoção, apesar de ser muito forte, ela não é aplicável à prova de residência. Inclusive, assim, durante uma aula, né, o professor pode usar da emoção para tentar fazer com que um conteúdo seja mais absorvível. Eu acho interessante porque, assim, na minha aula de hipertensão arterial sistêmica, eu contei uma história da minha mãe. Quando ela estava tendo uma dificuldade, ela foi diagnosticada com hipertensão, aí começou a tratar com IECA, aí fez tosse como efeito colateral e eu mudei a medicação e deu um outro problema. Mas aí quando eu conto essa história, se eu pergunto para qualquer aluno que já teve essa aula de hipertensão, todo mundo fala, eu lembro da história da tua mãe. E pergunto, pô, é verdade? Eu fico, maneiro, funcionou, porque realmente traz emoção e aí a pessoa não consegue lembrar. As histórias são uma maneira muito forte de você ativar a emoção. Isso a gente aí desviou um pouquinho do professor como mentor, como pessoa que tem ali a responsabilidade didática, ele é sempre muito bom ele contar histórias. Às vezes o aluno acha que o professor está enrolando contando história. Porra, cara chato, vai direto ao ponto. Só que é pelo contrário. Quando o professor coloca uma história, coloca uma emoção, você vai lembrar 5 anos depois. Você vai lembrar quando você tiver o paciente lá, você sendo clínico, você vai lembrar do seu professor de 5 anos atrás. Aquele professor que foi só direto ao ponto, provavelmente você não vai lembrar tanto. Mas, de qualquer jeito, a emoção, pensando no aluno estudando, o aluno em casa, fazendo leituras, assistindo coisas, fazendo questões. A emoção ela não é aplicável, pelo menos de forma sistemática. Agora, o outro gatilho, eu falei que eram 2 gatilhos de memorização. O outro gatilho, sim, ele é aplicável e é esse exatamente que a gente utiliza o tempo todo dentro da nossa metodologia, que é basicamente a repetição. E aí, quando eu falo de repetição, a gente falando de estudo, eu estou falando de revisão. Quando a gente repete determinado conteúdo, determinada informação, a gente acaba memorizando aquilo. Então, tenho certeza que quando você trocou de número de celular pela primeira vez, imagina, pela primeira vez não, pela última vez, a última vez que você trocou de número de celular, no início você não lembrava, você não conseguia memorizar o seu número. As pessoas te perguntavam, você tinha que ler o seu número para falar para elas. Só que à medida que você foi tendo que responder essa pergunta algumas vezes, quando você foi repetindo essa informação de maneira espaçada, você começou aí sim a causar uma memorização de longo prazo. Essa memória, que era uma memória de trabalho, como a gente chama, como é a memória de curtíssimo prazo,
ela se tornou uma memória de longo prazo. Ela foi para regiões do cérebro muito mais estáveis e você começou, na verdade, a criar outras redes neuronais para acessar a mesma informação. Então, toda vez que a gente repete uma informação, principalmente quando essa repetição é através de um teste, depois a gente pode falar melhor sobre isso, a gente vai se aprofundar nisso, mas a gente cria uma nova rede neuronal para chegar no mesmo ponto, para chegar na mesma informação. No caso, seria o seu número de celular. Então, naturalmente, depois de um tempo, você vai começar a falar, pô, meu celular é 999999999. Então, você vai saber exatamente seu número de celular automaticamente. Então, é isso que a gente busca pensando na prova de residência. Claro que você não vai conseguir memorizar da mesma forma que você memorizou o seu número de celular todos os conteúdos da medicina. Essa é uma pergunta que muita gente faz. Não, tudo bem, decorar um número de celular é fácil, mas agora decorar a medicina inteira, será que é fácil? Não, não é fácil. Por isso que a gente tem que direcionar. Ontem a gente falou sobre direcionamento, a gente falou sobre o direcionamento macro, que é o direcionamento para os temas mais importantes. A gente falou sobre o direcionamento micro, que é o direcionamento para os conceitos dentro de temas que são mais importantes do que outros. Isso a gente usa dentro da revisão, mas eu acho que o fundamento é o seguinte: se você não repetir, você vai esquecer. Esse é o fundamento. Ontem eu falei que tinha alguns fundamentos que as pessoas tinham que sair da live com eles. O fundamento de hoje é: se você não repetir, se você não revisar, você vai esquecer inevitavelmente. E a revisão, ela é muito mais importante do que você estudar detalhes. As pessoas às vezes se preocupam em cobrir a medicina inteira. Isso é uma missão impossível, como eu falei ontem, não dá para você cobrir a medicina inteira, mas as pessoas tentam cobrir a medicina inteira com o estudo delas e acaba deixando de lado a revisão. E aí elas acabam esquecendo. Então, o pior dos mundos é esse: você achar que vai estudar a medicina inteira e por isso você deixar de revisar. É interessante que você que escolheu os temas das nossas lives, não sei se você pensou nisso, mas elas são muito conectadas. A live de ontem com a live de hoje, ela é totalmente conectada. Porque se você não direciona, você obrigatoriamente não revisa. Porque o tempo é um só. Todo mundo só tem 24 horas, de preferência 8 horas a pessoa dorme, de preferência ela ainda tem internato, ela ainda trabalha, então todo mundo tem um tempo escasso. Se você não direcionar, você não vai revisar. É simples assim. Exato. E a grande questão, galera, é que assim, a gente pode até pensar em todos esses exemplos que o Eduardo falou sobre, ou que eu falei quando eu conheci ele, a gente estava conversando aqui, ou o primeiro beijo, e isso fica muito evidente para você. Mas aqui a gente gosta de evidência científica também, não somente empírica. E a gente foi pesquisar, né, e descobriu que na realidade isso não é nada muito novo. Em 1800, acho que pro final do século, não lembro agora exatamente o ano, existe um estudo que foi feito por Ebbinghaus. Ele fez da seguinte maneira: ele pegou uma sequência de letras e fez com que a pessoa que estava participando desse estudo tentasse memorizar essa sequência de letras. E aí ele fez um estudo inicial. Depois desse estudo inicial, ele mensurou quantas palavras e letras essa pessoa lembrava depois de um certo período de tempo. Depois de 1 hora, 3 horas, 1 dia, 10 dias, 1 mês. E aí o gráfico que ele chegou é um gráfico que vai literalmente caindo rapidamente nas primeiras 24 horas. E eu digo rapidamente porque é o seguinte: depois de 24 horas, a pessoa decora, sabe quanto? Sabe quanto que essa pessoa lembra depois de 24 horas de estudar? 33%. É claro, estudos posteriores a esse viram que esse valor varia um pouco para cima, para baixo, mas é mais ou menos isso. 1/3 depois de 1 dia, você já esqueceu. Quando a gente passa, na verdade, depois do primeiro dia até o primeiro mês, ele perde mais 1/3. Em outras palavras, existe um decaimento rápido nas primeiras horas e depois um decaimento mais paulatino, mais devagarzinho nos dias e meses subsequentes. E aí o Edu falou que a melhor forma de você evitar que isso aconteça na sua prova de residência é fazendo a revisão repetida de passado. E pode até ser que você não concorde, não confie no Eduardo, não confie no Barreto. E é por isso que eu vim trazer aqui um depoimento de um aluno nosso, um ex-aluno nosso, chamado Leonardo. Ele diz o seguinte: quando fazia os testes de progresso anuais da minha faculdade, comecei a perceber que esquecia tudo que eu aprendia nos períodos anteriores. Isso me deixou muito angustiado. E eu me perguntava, como só lembro das matérias que acabei de estudar e não das anteriores? Como vou ser um bom médico? Como vou passar na residência? No final do vídeo, o Leonardo, não sei se você lembra, ele diz o seguinte: o único arrependimento que eu tenho foi não ter descoberto que as revisões repetidas passadas
podem fazer com que haja esse aumento de retenção. Porque se eu tivesse descoberto isso antes, eu não tinha passado por tudo que eu passei. No final das contas, o Leonardo ele passou em primeiro lugar em cirurgia geral, com 82% na FGV, 80% no INPE e 73% na SES Rio de Janeiro. Edu, considerando que a gente já entendeu que a revisão é importante, qual que é o melhor material para fazer essa revisão? Porque, assim, estudo teórico, inicialmente, a gente faz com videoaula, com apostila digital, com os flashcards. Quando você vai revisar, você revisa da mesma forma? Então, esse é um grande ponto. A gente vai falar bastante sobre isso na semana que vem. Inclusive, para quem não sabe, semana que vem, a partir de segunda-feira, a gente tem a Semana da Metodologia. São os conteúdos mais importantes de todos para os nossos alunos e também para as pessoas que não vão ser alunos da JJ. Então, daqui até o final do ano, eu posso garantir para vocês que os nossos conteúdos mais importantes vão ser dados na semana que vem, na segunda-feira, na quarta-feira e na sexta-feira. E por que eles vão ser os mais importantes? Porque se você estuda, por exemplo, parto, é um assunto importantíssimo. Mas ele vai ser importantíssimo, o seu estudo de parto vai ser importantíssimo para aquelas 2 questões sobre parto que vão cair na sua prova. Então, se você fizer 5 provas, você vai ter mais ou menos 10 questões sobre parto. Então, é um estudo muito relevante, talvez dos mais relevantes de todos. Porém, o estudo sobre a metodologia, como você vai estudar, como você vai revisar, como você vai direcionar, o passo a passo, como você vai fazer a sua organização, isso vai afetar o seu desempenho nas questões sobre todos os temas. Então, todos os temas vão ser influenciados pela metodologia. Então, eu vou até adiantar um pouco, você me fez a pergunta, como você vai revisar, né? Basicamente, com qual material. E por que isso é relevante? Porque a grande maioria das pessoas, e aí eu me incluo nisso até 2016 também, a gente acha que revisar significa estudar de novo. A gente acha que revisar significa você pegar o mesmo material que você estudou e você estudar de novo. Ou, no máximo, você pegar um resumo que você mesmo fez e dar uma olhada naquele resumo como uma revisão. Na verdade, já existe uma grande literatura científica, e esse que é o grande ponto. É interessante como todo mundo diz que os médicos vão estudar a vida inteira, né? Quem nunca ouviu falar disso? Você chega para sua família, na primeira vez que você falou, vou fazer medicina, tio. Primeira coisa que ele respondeu você vai estudar a vida inteira. É quase como uma maldição. Só que apesar disso, apesar da gente saber que a gente vai estudar a vida inteira, a gente não se preocupa em aprender a estudar melhor. Eu acho que esse é o grande paradoxo. Se a gente vai estudar a vida inteira, e eu acho que realmente os médicos de alto nível, os médicos de grande qualidade, eles devem continuar estudando e se atualizando a vida inteira. Então, se a gente vai ter que fazer isso, vale a pena a gente pensar como fazer isso melhor, como fazer isso de forma mais produtiva e mais otimizada. E a verdade é que já existe uma grande literatura sobre o assunto. Existem comprovações de que se você revisar fazendo testes, o que significa fazer teste? Imagina o Barreto que estava querendo decorar o primeiro número dele, o último número dele, na verdade, o número novo de celular dele. Uma coisa é ele pegar o número e ler o número apenas. Então imagina que ele vai tentar decorar nos próximos 5 dias, ele vai olhar o número de telefone dele. Ele vai tentar memorizar a partir desse estudo, entre aspas. Basicamente ele está repetindo a primeira vez que ele ouviu o número. Outra coisa é eu perguntar todo dia para o Barreto, qual que é o seu número de telefone? E ele tentar memorizar, ele tentar relembrar do número. Ele, ao tentar lembrar, ele provavelmente não vai conseguir nas primeiras vezes, e aí depois dele tentar, ele vai olhar o número qual era. Ele vai ver qual que era o gabarito daquela pergunta que eu fiz para ele. Essa segunda alternativa ativa o que a gente chama de estudo ativo. Então, o estudo ativo ou efeito teste é exatamente isso. É você não só ter contato passivo com a informação, que seria apenas a leitura do número, mas você tentar ativamente chegar naquela informação. Quando você tenta ativamente, acontece o que eu falei no início da live. Você cria uma nova rede neuronal para chegar no mesmo ponto, para chegar no mesmo conteúdo. Então, o efeito teste, essa é a teoria do efeito teste. Ele tem uma produtividade, e aí o Barreto tem estou até vendo que ele já está com um estudo aberto aqui, um estudo que a gente gosta bastante da revista Science, mas ele tem um efeito 50%, ele tem um resultado 50% maior do que você estudar de novo o mesmo conteúdo. Então, se você está pensando aí, como que eu vou revisar o que eu estudei sobre infarto? Eu vou ler 2 vezes o mesmo material, ou eu vou ler uma vez o material e depois eu vou fazer questões, eu vou fazer flashcards sobre infarto. Qual das duas vai ter mais qual das duas vai ter mais produtividade? O que diz as evidências científicas, e não é só esse
artigo que o Barreto trouxe aqui da Science, são vários artigos. Se vocês pesquisarem por isso no PubMed, vocês vão encontrar muita coisa sobre memorização, mas o que diz as evidências científicas é que a pessoa que revisa através de testes tem um aproveitamento em provas 50% mais ou menos maior do que a pessoa que revisa com a repetição. Então esse é o poder do efeito teste dentro da revisão. E esse artigo ele foi publicado na Science por Karpik e Blunt, mas na verdade ele foi repostado no blog da New England Knowledge. Então assim, são pessoas médicas, no mundo médico o efeito teste também funciona. Eu não preciso me esforçar muito para te convencer de que você aprende medicina quando você está lá, na enfermaria, quando você está no centro cirúrgico, quando você vai no ambulatório, quando você vê um paciente, quando você vai ver uma apostila digital, você vê uma apostila, quando você vai ver uma aula, claro que ela é importante para dar uma contextualização naquele assunto inicialmente para você, mas na verdade quando você aprende é quando você faz, é quando você se testa, é quando você realmente faz alguma coisa ativa. Eu gosto muito, Barreto, do exemplo dos jogos de tabuleiro, cara. Eu sou um cara que não gosto muito de jogar jogos de tabuleiro. Você jogar nada. Não, eu não gosto de jogar jogo de tabuleiro. Se tiver algum amigo meu assistindo aqui, sabe que eu não gosto, quando tenho aquelas coisas que a galera quer jogar. E aí, normalmente, eu não sei jogar, né? Se eu não gosto, eu não aprendi. E aí, quando você é obrigado a jogar, sabe aquele jogo que precisam ser 4 pessoas e só tem 4 pessoas, então você não pode ser o chato que vai dizer que não vai jogar e não vai ter o jogo. Então você é obrigado a jogar. Uma vontade, mas você joga. Exatamente. E aí eu preciso aprender o jogo. Só que aí a pessoa que começa a tentar me explicar o jogo, eu como já conheço o efeito teste, eu falo, cara, me explica 5 minutos no máximo e depois vamos começar a jogar. Porque eu só vou aprender a jogar, de fato, o jogo, e aí pode ser jogo de tabuleiro, pode ser xadrez, né, que é um jogo que está na moda agora, pode ser qualquer coisa. Você só vai aprender, de fato, fazendo. Então, no Natal você fica ensinando metodologia para sua família, é isso? Não, pior que não. A família, pelo menos, não tem essa do jogo de tabuleiro, mas com alguns amigos que são meio viciados em jogos de tabuleiro e jogos complexos. Não estou falando de banco imobiliário, de war, não. São jogos mais complexos. E que, cara, você só aprende fazendo. Muita gente, inclusive, me pergunta, Eduardo, a JJ ensina para prática ou ensina para prova de residência? Eu falo, cara, a gente ensina teoria da prática, mas a prática médica mesmo, você vai aprender fazendo. Eu não vou te iludir. Em nenhum curso de preparatório de residência médica ou em nenhuma faculdade, em nenhuma aula teórica de faculdade, você vai aprender medicina de fato. Você vai aprender a teoria, você vai aprender as coisas ali, realmente os pontos teóricos do conteúdo. Você vai aprender quais são os fatores de risco do câncer de mama. Você vai aprender como é o prognóstico do linfoma, dependendo do tipo. Você vai aprender a teoria, mas a prática é completamente diferente. Você só vai realmente se tornar um grande médico, um grande profissional, praticando medicina. Então é uma coisa que eu gosto de responder, porque isso vale para qualquer coisa na nossa vida. Mas tem gente que faz o cursinho preparatório e porque decorou os critérios de Child Pug, sabe qual que é a pontuação, eles falam, não, eu aprendi medicina. Tá bom, mas e como é que aplica o Child Pug? Aprender medicina é decorar um monte de coisa? Uma coisa é você aprender a fazer um score do paciente com cirrose, outra coisa é você manejar um paciente com cirrose, né? Uma cirrose descompensada, é completamente diferente. Agora, assim, Edu, você falou que assim, a gente está conversando que revisão é importante, a gente já entendeu que a revisão deve ser feita com efeito teste, e efeito teste, leia-se questões comentadas, e é claro, o uso dos flashcards que são mais direcionados, mas quando que a gente tem que fazer? Porque assim, depois de 24 horas é um período crítico. A gente perde aí, 66%, 2/3 de tudo que a gente aprendeu um dia antes. Então isso quer dizer que a gente tem que fazer 24 horas depois nas próximas 24 horas, depois nas próximas 24 horas? Será que existe alguma diferença entre um tema que cai mais na residência, um tema que cai menos, ou ainda um tema que cai muito? Sei lá, um infarto agudo do miocárdio. Mas eu mando muito bem em infarto. Eu acertei todas as questões na minha primeira e na segunda revisão. E aí, ela continua tendo que aparecer na minha agenda? Como é que funciona isso? Essa pergunta, ela leva muito ao que a gente discutiu ontem, né? Porque, na verdade, existe um mundo real e existe um mundo ideal. No mundo ideal, o ideal seria você revisar várias vezes todos os temas da medicina. Então, o ideal seria você pegar, sei lá, digamos que sejam 100 temas ao todo na medicina que você precisa estudar para a prova de residência médica. O ideal seria você revisar 3 vezes na primeira semana ou nos primeiros 10 dias todos esses 100 temas. Só que se a gente for fazer a conta, isso é totalmente impossível. Então você não vai conseguir revisar da maneira ideal todos os temas. Então o que a gente defende na JJ, o que a gente faz na JJ para os nossos alunos e que a gente recomenda que todas as pessoas façam,
é elas priorizarem os temas que são mais importantes nas provas delas e também aqueles temas que ela tem mais dificuldade. Então, se a pessoa vai fazer uma prova e nessa prova específica cai muito vasculite, vale a pena ela revisar bastante vasculite. Na maioria das provas, vasculite não é dos temas mais cobrados. Então, provavelmente você vai revisar no máximo 1, 2 vezes vasculite como tema. Então, a grande questão é você direcionar o seu estudo e a sua revisão, nesse caso a gente está falando de revisão, para os temas que são mais cobrados e para os temas que você tem mais dificuldade. É isso que o nosso algoritmo de inteligência artificial, apesar dele ser muito complexo, não posso nem falar que ele é simples, senão o pessoal da tecnologia vai me matar. Ele é complexo, mas a ideia é muito simples. A ideia é simplesmente você revisar com mais frequência aquilo que é mais cobrado nas suas provas prioritárias e você revisar com mais frequência aquilo que você tem mais dificuldade, aquilo que você está errando mais. E aí só toma cuidado com essa coisa do errar mais. É uma coisa até que a gente discutiu ontem com o João. O João ficou em primeiro lugar. O João tirou simplesmente 89 pontos na USP. Ele tirou 53 ou 56, agora eu não lembro, no simulado de nivelamento e tirou 89 pontos na USP. E eu perguntei para ele, João, cara, qual nível de profundidade você foi? Você estudou realmente profundamente todos os temas? Porque o que a gente ouve normalmente é, cara, para passar na USP você precisa virar, sei lá, o House. Você precisa saber tudo no maior profundidade do mundo, você não pode deixar nada passar. E ele falou que não, pelo contrário. Ele falou que a mentalidade dele era: as questões fáceis são minha obrigação e as questões médias é o meu diferencial, é onde eu vou conseguir minha nota. E as questões difíceis, palavras dele, as questões difíceis são lucro. Se eu acertar bem, se eu não acertar, tranquilo. Então é importante isso que eu estou falando de o seu desempenho depende do nível das questões. Às vezes, a pessoa acha que está com um desempenho péssimo em determinado assunto, só que ela não está com um desempenho péssimo. Ela está fazendo questões muito difíceis sobre determinado assunto. Se você pega uma prova, por exemplo, uma prova como a da AMP do Paraná, que inclusive a gente vai conversar hoje, eu vou conversar hoje com a Júlia, uma aluna nossa, uma ex-aluna nossa, que ficou em primeiro lugar lá para neurocirurgia na AMP do Paraná, é uma das provas mais difíceis do Brasil. Se a gente faz aquela prova, a gente acha que a gente está mal em tudo, porque é uma prova realmente muito difícil. Se eu não me engano, ela tirou menos do que 70 pontos e ficou em primeiro lugar para neurocirurgia. Então, é uma prova muito complicada. Então, a gente tem que tomar cuidado com o nível de dificuldade. Então, para resumir a revisão, eu revisaria sempre mais. Eu priorizaria a minha revisão dos temas que são mais cobrados nas minhas provas prioritárias e dos temas que eu estou tendo mais dificuldade nas questões de nível fácil e de nível médio. Se a pessoa utilizar essa fórmula, claro que tendo o algoritmo mostrando todo dia o que ela tem que fazer, é mais fácil. É mais fácil, por isso que a gente fez a JJ. Mas dá para você usar essa fórmula e ter uma revisão muito acima da média, muito acima da grande maioria das pessoas. E a gente enfatiza muito essa questão da inteligência artificial, porque a gente prioriza a organização do estudo do aluno. A gente acredita que não somente é mais fácil com que ele tenha consistência, mas também gera menos estresse. Esse cara, a gente acredita, a gente não tem estudo baseado nisso, mas a gente acredita que o cara vai ter menos depressão por causa disso, vai ficar menos triste, vai ficar menos ansioso, vai estar menos estressado. Ele vai ter uma vida melhor, basicamente porque a gente organiza essa agenda de revisão. E aí, a inteligência artificial, ela baseia-se basicamente nisso. De uma maneira geral, ali no topo, é o quê? Incidência dos temas em todas as provas de residência. A gente tem mapeado tudo que cai em todas as provas de residência. Só que quando você entra na plataforma, você vai lá e fala, eu quero, como o Bruno, se não me engano foi o Bruno que perguntou, não consigo rever aqui a pergunta, mas ele falou o seguinte, Edu, eu quero fazer prova para Source. Como é que eu direciono meu estudo, minhas revisões para Source, se o conteúdo da residência é gigantesco? Então, no início da plataforma, você vai colocar exatamente isso. Eu quero fazer prova na Source, eu quero passar para SUS, São Paulo, eu quero passar na USP, Unifesp, sei lá. E aí a inteligência artificial vai pegar a incidência específica dessas provas prioritárias e basear a sua revisão e todas as suas questões justamente nessa incidência. Para responder de forma clara, existe a forma fácil e a forma difícil. A forma fácil é, entrando na JJ, você coloca lá Source e simplesmente segue a agenda. Que a sua agenda já vai estar direcionada para os assuntos mais cobrados no Source. A forma difícil, se você estiver fora da JJ, aí você vai ter que ver os temas que são mais cobrados no Source, fazer as provas dos últimos anos do Source, tentar tabelar os temas mais cobrados e conseguir organizar a sua revisão em cima disso, lembrando que o seu desempenho também é importante. Porque às vezes, determinado assunto é um pouco mais cobrado do que o outro no Source. Só que esse que é mais cobrado, você já está com um nível muito bom. E esse que é um pouco menos cobrado, você está mais ou menos.
Nesse caso, vale a pena, talvez vale a pena você revisar o mais ou menos e não o mais cobrado. E até introduzindo um ponto que eu achei bem interessante que o João falou ontem, eu perguntei para ele, né, como foi o processo de revisão, como que ele fazia e tal, e ele falou, cara, basicamente ele usava muitos flashcards, ele fazia 50 questões e 50 flashcards por dia, que é a nossa meta, e vai ser a nossa meta para o início, pelo menos, de 2021. E ele falou, eu fazia isso o tempo todo. Quando eu sentia, através dos flashcards, que eu estava com dificuldade em determinado assunto, eu ia lá na teoria. Então, ele basicamente não citou, mas ele mostrou o que é, na nossa visão, a revisão teórica. Porque a gente falando sobre isso, a gente falou que o efeito teste é a melhor forma de você revisar. Né? Tipo, você fazer questões e você fazer flashcards, no caso da prova de residência, é a melhor maneira de revisar. Só que às vezes você vai estar fazendo questões e você vai fazer flashcards e você vai perceber, através das questões e através dos flashcards, que você está com dificuldade. Então você vai estar lá fazendo uma questão sobre pneumonia e você vai perceber que você não lembra de nada. Você não lembra dos agentes etiológicos, quais são as características clínicas de cada agente etiológico, você não lembra do manejo do derrame pleural, você não lembra de nada. O que você vai fazer nesse caso? Você vai continuar fazendo questões e flashcards só para você perceber cada vez mais que você não sabe nada? Não. Você vai parar e você vai fazer o que a gente chama de revisão teórica. Você vai pegar um dos nossos materiais, se você for da JJ, então você pode pegar a nossa apostila digital, você pode pegar a nossa videoaula, você pode pegar o nosso mapa mental e você vai fazer uma revisão em cima disso. Em 2020, quando o João foi nosso aluno, a gente não tinha um sistema de inteligência artificial para isso. Então, a gente simplesmente orientava o aluno a perceber esse problema. Então, o João ele era obrigado a perceber que ele estava errando um flashcard para ir lá fazer a revisão teórica. Já a partir de 2021, não. A gente vai orientar. A nossa plataforma vai, através do seu desempenho nas questões dos flashcards, ela vai te dizer, cara, olha só, você está precisando fazer uma revisão teórica de parto. Porque você está errando questões de nível fácil, você está errando questões que a maioria dos usuários da plataforma já está acertando, é um assunto importante para a sua prova, vale a pena você fazer uma revisão teórica. Então, você está falando que ele fazia isso tudo manual e conseguiu chegar com 89. Exatamente. Exatamente. 89, ó. Inclusive, não tentem isso em casa. 89 é para poucas pessoas. Mas 80 pontos já estaria muito bom. Você sabe que assim, 89, né, eu fiz um post recente no Instagram do JJ, onde eu fiz um cálculo matemático. Se você acertasse 100% das questões fáceis e 80% das questões médias, quanto que você tiraria? E eu cheguei no valor de 86. Se vocês estiverem interessados em saber como que eu cheguei nesse valor matematicamente, entra lá no nosso perfil, nos destaques, tem algum dos destaques que fala exatamente essa conta. E eu vou te falar, o 89 pontos na USP, ele chama muito atenção, mas é ainda mais impactante os 80 pontos que ele fez na Santa Casa. Você já fez uma prova da Santa Casa? Pega uma prova da Santa Casa para fazer. 80 pontos na Santa Casa, ele foi primeiro lugar na Santa Casa, né? É uma coisa realmente surreal, foi uma pontuação completamente fora da curva. E assim, a questão, essa inteligência artificial, que já era muito boa em 2020, mas está muito melhorada em 2021, ela é tão boa que até os alunos, inclusive hoje tem um relato de uma aluna no Telegram, Comunidade JJ, onde ela disse o seguinte, eu até fiz outro curso, só que eu usei muito pouco dele e a agenda de revisão era o que eu focava na JJ, porque a agenda é o que facilita. Você acorda, você clica na plataforma, segunda-feira, a plataforma diz para você, olha, você tem que fazer A, B e C durante 50, 30 e 40 minutos. Para mim não tem. E a grande diferença é que no ano passado era agenda de revisão. Esse ano vai ser agenda de tudo. Agenda de estudo teórico, revisão inteligente, revisão teórica e prova. Então, todos os estudos do nosso aluno, ele vai ser organizado em 2021. Essa é uma coisa... Porque eu conversei sobre isso ontem. A gente pergunta qual é a maior dificuldade das pessoas. E muita gente fala organização, disciplina. E aí, cara, o que a gente tem que fazer? Então, a gente tem que organizar o estudo das pessoas. Então, é isso que a gente tenta fazer e vai tentar em 2021. E eu acho que essa revisão repetida espaçada... muita gente já tem falado sobre isso, inclusive é uma coisa que eu acho que é bem legal. Quando a gente começou, ninguém falava sobre revisão, ninguém dava importância para revisão, agora as pessoas começam a falar sobre isso, só que eu acho que a grande dificuldade no processo é aplicar na prática, é você colocar numa maneira organizada. Então é isso que a gente tenta tirar da cabeça do nosso aluno para que ele simplesmente tenha que cumprir. Eu acho que fica muito mais fácil quando você não tem que pensar muito, você simplesmente tem que executar aquilo que já está planejado. Agora é o seguinte, Edu, tem muitas pessoas que se sentem inseguras, e nada mais justo. Tem muitos temas que são difíceis,
não são a área de conhecimento que elas ficam mais confortáveis. E por causa disso eu vejo vários alunos conversando, pô, cara, eu acho que eu vou ver de novo a videoaula, acho que eu vou ler de novo a apostila digital, eu não vou fazer a mesma coisa que o Paulo, né, John? João. Que o João disse que fazia lá 50 flashcards, 50 questões diariamente. E aí a dúvida que a gente tem que responder é se, cara, primeiro, é possível fazer isso na nossa plataforma, porque já que a gente está falando que tem inteligência artificial que diz exatamente a agenda, é possível a pessoa escolher, não quero seguir a inteligência artificial. E a segunda dúvida, que talvez seja ainda mais importante, é se vale a pena. Vale a pena eu não seguir a inteligência artificial, que está priorizando muito o efeito teste, para alimentar, ou para passar por essa minha insegurança e estudar mais estudo teórico, videoaula, apostila digital? Então, Barreto, primeiro, é possível a pessoa fazer o que ela quiser na nossa plataforma. Ela pode ver, se ela quiser ver 15 vezes a mesma aula sobre tuberculose, ela pode ver. Se ela quiser fazer questões só sobre tuberculose... É uma aula boa. Se ela quiser fazer 200 questões sobre tuberculose, ela pode fazer também. Então, assim, é possível a pessoa sair da trilha que a gente coloca para o nosso aluno. Só que, claro que eu acho que não é recomendável. Eu acho que é uma coisa que eu falei bastante em 2020 para os nossos alunos. Eu acho que pelo menos 80, 90% do tempo, o aluno ele tem que estar dentro da trilha que a gente coloca para ele. E por que isso? Porque a gente fez uma trilha que é tentando ser baseada em evidência, que é tentando ser baseado na nossa experiência com os nossos alunos e no que a gente entende que traz mais resultado. Então, claro que a gente não vai estar certo 100% do tempo, claro que às vezes o aluno vai ter uma necessidade diferente, ele vai querer fazer uma coisa diferente, então não tem problema ele adicionar questões sobre um assunto que não está aparecendo ali para ele na inteligência artificial, não tem problema algum, mas eu diria que 80%, 90% do tempo ele precisa estar dentro do nosso cronograma. E é uma coisa bem interessante, porque na minha conversa de ontem com o João, e na minha conversa que eu tive... Lembra que eu tive, acho que em outubro ou novembro, uma conversa com vários alunos com faixas de notas diferentes. E nas faixas mais altas de notas, então aqueles alunos que estavam tirando grandes resultados já em outubro, já em novembro, eu percebi, e ontem com o João ratificou isso, eu percebi que a maioria desses alunos são pessoas que têm uma organização, uma disciplina muito forte e que simplesmente seguem o que é falado para eles. Então é um cara que sabe qual é a rotina dele. O João ontem falou, cara, eu estudava 2, 3 horas por dia. 2, 3 horas por dia, fazia 50 questões, 50 flashcards, fazia mais alguma coisa e passava. Então ele tinha uma regularidade muito grande, não tinha aqueles altos e baixos e simplesmente seguia o que era dito. Eu acho que quando a pessoa começa a buscar muita coisa, começa a perguntar para as pessoas, o que eu devo fazer? Existe algum atalho? Existe alguma estratégia diferente? A pessoa ela corre o risco de se desorganizar. Não é nem que a outra estratégia seja muito pior. Não sei, dependendo pode ser pior, pode ser igual, pode ser melhor, pode ser qualquer coisa. Mas se a pessoa tem várias estratégias ao mesmo tempo, ela se desorganiza, ela perde a disciplina e ela perde realmente ali aquele foco que ela estava de preparação. Acho que esse é o grande risco que a pessoa corre ao tentar buscar coisas diferentes. E quando você fala que a gente pegou evidência científica para aplicar, é porque justamente essas evidências científicas não é para aprendizado de medicina, mas aprendizado de qualquer coisa. Eu faço exatamente a mesma coisa para aprender piano e francês. Eu não pratico durante muito tempo, pratico, sinceramente, durante 10, 15 minutos por dia, mas costumo ter uma consistência alta. É difícil ter um dia que eu não consiga fazer. E no final das contas, tudo bem, não sou um cara super fluente, também não sou nenhum Bach ou Mozart, mas eu consigo brincar alguma coisa, consigo tocar, consigo falar, consigo ouvir algumas pessoas, conheço algum francês, consigo conversar e entender o que ele está falando. No final das contas, funciona. E só para ficar um pouco mais claro o quanto que isso é baseado em evidência, eu trouxe um artigo aqui com o seguinte título: Revisão repetida espaçada promove aprendizado efetivo e eficiente. E esse é um artigo publicado em 2016 pelo Sean Kang. E a grande questão desse artigo é o seguinte: eles estavam nos Estados Unidos vendo a nota das pessoas em matemática, ciência e leitura. E repararam que estava aquém de outros países desenvolvidos também. E começaram a pensar, será que a gente tem que aumentar a carga horária de matemática? Será que a gente tem que melhorar a qualidade dos nossos professores de ciências? E no final das contas, a conclusão que eles chegaram é que não. Eles podiam fazer basicamente a mesma coisa com uma forma melhorada, com uma forma mais produtiva e efetiva.
Nesse caso, a primeira forma que eles chegaram à conclusão que eles poderiam fazer é justamente começar a inserir revisões que eram repetidas e espaçadas. Tem muita gente, galera, que começa a estudar e pergunta isso, Edu. Pô, 5º ano eu uso para aprender e aí no 6º eu uso para revisar? Não pode fazer isso. Não pode fazer isso porque você vai começar o 6º ano esquecendo tudo. É como se você estivesse começando de novo, um novo ano. Então, na realidade, a revisão repetida e espaçada é muito melhor do que quando você faz uma revisão aqui, uma massa gigantesca, somente num período curto de tempo. É manter a consistência igual o João fez para chegar no 89. Esse é o primeiro ponto, a revisão repetida e espaçada. Só que o artigo complementa. Se você utilizar o efeito teste para fazer essa revisão repetida e espaçada, aí, meu amigo, esquece. Porque aí você voa. Porque quando ele está falando de revisão repetida e espaçada, na verdade está falando releitura. Se você, na verdade, coloca um efeito teste, uma questão, um flashcard, né, no nosso caso aqui, mas se for alguma outra coisa, uma outra atividade, sei lá, francês, é falar francês, piano, é tocar piano com uma partitura. Quando você coloca um efeito teste e faz isso de uma maneira repetida e espaçada, você chega no 89. Edu, quantas vezes por semana e quantos flashcards e questões devem ser feitos? Então, Barreto, assim, eu sempre disse que não existe esse número, né? E eu acho que não existe um número fixo para todo mundo. O número médio que a gente chegou, e que foi, inclusive, depois da conversa de ontem, eu fiquei até mais seguro para falar esse número médio, né? Que foi, antes de eu falar, o João falou, eu fazia 50 questões, 50 flashcards por dia. Então, acho que 50 questões, 50 flashcards por dia é uma excelente meta para a pessoa ter. E eu gosto disso, porque tem algumas pessoas que falam, Eduardo, eu estou fazendo 150 questões por dia, eu devo diminuir? E aí eu sempre pergunto, cara, essas 150 questões que você está fazendo, você está tendo tempo de corrigir os seus erros? De ver os erros que você cometeu? Ver quais foram os erros em questões de nível fácil? Ver quais foram os erros em questões de nível médio? Você está tendo tempo de fazer isso ou você está fazendo questões no modo automático? Aquela coisa de fez a questão, leu o gabarito, viu o comentário. Fez a questão, leu o gabarito, viu o comentário. Eu prefiro que a pessoa faça 50 sem ter que tendo tempo para fazer uma correção de erros, do que a pessoa faça 150 sem tempo de fazer nada. Então, eu acho que 50 questões e 50 flashcards é uma excelente meta, e eu acho que 5 a 6 vezes na semana é uma excelente meta. O ideal, 6 vezes na semana. Eu tentaria fazer 6 vezes na semana, porque a gente sabe, provavelmente a gente vai falar ainda sobre esse conceito em alguma live essa semana, mas a gente sabe que a criação de hábito é muito importante pra gente. É muito mais fácil a gente ter disciplina quando aquele ato ele se tornou um hábito. Então, quando você faz 6 vezes na semana, você está fazendo quase todos os dias. Então, você está repetindo um processo quase todos os dias. É como se fosse escovar os dentes. A gente não precisa de um grande esforço para escovar os dentes. A gente tem o hábito de escovar os dentes. Então, é a mesma coisa quando a gente resolve fazer alguma coisa quase todos os dias. Então, eu prefiro 6 vezes na semana. Se não der 6 vezes na semana, 5 vezes é uma boa meta. 50 questões, 50 flashcards. Agora, claro, isso se a pessoa tiver uma boa escolha dos temas que ela vai fazer. Porque o grande problema é que se a pessoa não tiver organização da revisão repetida e espaçada, ela vai fazer 50 questões. Mas quais 50 questões? Ela vai se preocupar com isso, provavelmente vai fazer questões sobre assuntos que não sejam tão produtivos assim para elas. Então, pensando na nossa inteligência artificial, do aluno JJ, que vai fazer a revisão inteligente, inclusive esse processo a gente chama de revisão inteligente, pensando nesse aluno, eu diria 50 questões e 50 flashcards, 5 a 6 vezes por semana. Edu, a Veve está perguntando aqui, mas qual que é o valor do curso? Ponto de interrogação, ponto de interrogação, ponto de interrogação. Parece até que ela está ansiosa para saber quanto que é o valor do curso. E, na verdade, a gente não liberou ainda os valores oficiais. Se você perguntar no nosso Instagram, a gente até vai passar o valor. Mas o que eu posso te responder é o seguinte, não é um curso barato. A gente prefere manter um investimento relativamente significativo para que a gente consiga, literalmente, melhorar as nossas ferramentas. Se a gente mantém um curso baratinho, como é que a gente evoluir isso nesses anos todos e conseguir entregar para vocês uma inteligência artificial dessa forma? E o que eu acho que você pode, inclusive, tirar uma dúvida melhor de se vale a pena pagar por esse valor, é entrar no nosso grupo de Telegram Comunidade JJ. Hoje os nossos ex-alunos estavam falando exatamente isso. Vale a pena o investimento? Eu não preciso responder, você pode entrar lá no grupo e assistir. E a gente vai liberar os valores do curso certinho no domingo. Sem ser esse domingo agora, o próximo vai ser liberado os valores. E, cara, é isso que você falou. Eu, sinceramente, não é um curso barato, mas eu acho que é barato porque a gente entrega. Então, acho que esse é o grande ponto. A gente sempre faz questão de tentar ser, assim,
muito mais barato do que a gente entrega. Então é isso que a gente vai tentar de novo em 2021 e a gente acredita que a gente vai conseguir. Exatamente. No ano passado a gente fez questão de botar vários bônus, né? Análise de provas, conversa bônus que teve contigo, de alguns alunos, teve preparação para prova multimídia. É realmente porque a gente precisa, a gente se sente bem entregando mais do que a gente prometeu, do que a gente cobrou. E tem um detalhe, esse ano a gente tem um mês gratuito, então as pessoas podem provar por um mês, vão poder ver exatamente como é o curso, vão saber exatamente o que elas estão recebendo, e quem já entrou na Black Friday também tem um mês de garantia. Então se a pessoa passou um mês, não gostou do curso, acha que não vale a pena, ela simplesmente manda um e-mail, a gente devolve todo o dinheiro. A nossa ideia realmente é tentar ajudar vocês. Para a gente não faz o menor sentido a gente ter alunos que não se sintam beneficiados pelo trabalho, que não se sintam, de alguma forma, realmente que a gente esteja ajudando na preparação, transformando a preparação. E outra coisa, a gente vai ter 30 dias gratuitos, mas se depois desses 30 dias você quiser ter oportunidade de comprar, você pode até comprar e você ainda vai ter um pouquinho mais de garantia. Ou seja, você tem bastante tempo para decidir e, sinceramente, não vejo motivo pelo qual vale a pena se inscrever em qualquer outro curso antes de testar a plataforma, porque a gente tem uma satisfação gigantesca, chega a 93% de satisfação. E um dos motivos pelo qual isso acontece é por causa do acompanhamento psicológico que a gente tem. Esse acompanhamento psicológico, a gente viu a necessidade ao longo desses anos, porque a gente foi reparando que alguns alunos tinham muita ansiedade, estavam muito tristes, tinham problemas familiares, tinham problemas de relacionamento, tinham problemas financeiros, precisavam pagar suas contas, tinham acabado de se formar. E é por causa disso que esse acompanhamento psicológico ele faz parte atualmente do nosso curso. Não vai ter uma pessoa que esteja desamparada aqui participando da comunidade da JJ, participando do JJ 2021. Porque justamente vai existir lives, a gente vai botar lives, são semanais ou com qual frequência? No curso? De psicológico, do acompanhamento psicológico. Quinzenais. A princípio, quinzenais. Dependendo do momento, vão ser semanais. O grande objetivo é justamente fazer com que vocês tenham esse suporte, não somente dos psicólogos diretamente, que vão entrar em contato com vocês através dessas lives, mas também com a comunidade, né? Com as pessoas que estão ao seu redor e passando pelas mesmas situações. E, Barreto, eu queria falar um ponto que tem tudo a ver com o tema de hoje, que é o tema, se eu não me engano, o título ficou como você vai parar de esquecer aquilo que você estudou. A gente falou muito sobre revisão repetida espaçada, qual material você utilizar, todos os aspectos mais técnicos sobre revisão. E tem um ponto, já que você falou sobre os psicólogos, que eu acho que é muito relevante sobre esquecimento e que talvez seja o mais subestimado de todos. Porque uma das coisas que é fundamental, uma das coisas que são fundamentais para você não esquecer, para você ter uma boa memória, é você ter um sono adequado. Então, o sono ele é diretamente relacionado à nossa capacidade de memorização. Então, esse é um erro que eu vejo muita gente cometer. Eu sei que às vezes a pessoa diz assim, Eduardo, eu não cometo isso porque eu quero. Eu simplesmente não consigo dormir bem. Eu simplesmente tenho que acordar às 4 da manhã para chegar no trabalho às 6 da manhã. É muito difícil dormir bem para mim. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, priorize a qualidade do seu sono. Tanto a quantidade, tente dormir pelo menos 7 horas por noite. E também a qualidade, porque isso faz toda a diferença na memorização. Existem também muitos artigos científicos. Com certeza a gente vai levantar essa discussão lá na comunidade JJ. Em algum momento a gente vai falar sobre qualidade do sono, porque o sono ele não só está ligado à nossa saúde física, né? A gente sabe que as doenças cardiovasculares estão ligadas a problemas de sono. A gente sabe que vários outros problemas, ansiedade, depressão, também estão ligados a problemas de sono, mas o seu desempenho na prova de residência também está conectado à qualidade e à quantidade de sono que você tem. Então toma cuidado com isso, não vale a pena sacrificar qualidade de sono, não vale a pena dormir 2 horas a menos para estudar. Você fazendo isso, você simplesmente está dando um tiro no pé. Não vale a pena. A gente tem uma aula chamada Pílula da Inteligência, onde a gente mostra várias estratégias para fazer com que você tenha um corpo que absorve mais conhecimento. Então, a gente fala sobre exercício físico, exercício mental, meditação, fala sobre sono e fala até mesmo sobre algumas drogas que geralmente são usadas com esse objetivo, mas que não tem tanta evidência científica assim. Ou seja, não tem para onde correr, não tem mistério. Na verdade, o conteúdo está aqui. É só você pegar, mastigar, participar da nossa semana de aquecimento, para que você chegue aquecido na semana de metodologia. E aí sim, quando você começar o curso médico,
Aí, meu amigo, eu te dou menos de um mês para você falar, meu Deus do céu, eu preciso comprar isso agora. Porque foi exatamente isso que a gente ouviu no ano passado. As pessoas tendo uma evolução gigantesca num período curto, né? Se não me engano, o nosso primeiro simulado ele foi um mês depois do primeiro, não foi? O nosso segundo simulado. O nosso segundo simulado foi 4 semanas depois do 4 semanas depois. No primeiro simulado a gente teve uma nota média de 46 e no segundo simulado foi para 61. Não lembro, eu acho que foi o terceiro simulado que foi 61. E aí só explicando, quando a gente tem uma nota mais baixa, tipo 46% foi a média dos nossos alunos logo que entraram no curso, é mais fácil você evoluir rápido. Então no início, se você está tirando 45, é possível que você chegue a 60% em 1 mês, 2 meses de curso. Depois dos 60%, começa a ficar mais lento. Então, esse é o momento da resiliência. Você continuar estudando, você ter a disciplina, você continuar focado. Se você consegue ter isso, não tem jeito. Sua nota vai subindo e chega... Não sei se vai chegar a 89, como aconteceu com o João, mas com certeza vai chegar a 75%, 80% e vai chegar num ponto de ser competitivo para ser aprovado. Quase fiz besteira aqui, mas ó, a galera tá perguntando como faz para se inscrever certinho. A gente tem um link na bio, tá, de inscrição. Eduardo, não sei se eu fiz uma besteira ali. Não, cara, tá funcionando. Só deu uma inclinada e tá quase caindo agora o celular. Eu tenho o link na bio para você se inscrever na experiência JJ, que é justamente esse mês. E aí esse mês vai ter não somente conteúdo médico, mas inicialmente também esse conteúdo, para que você aprenda a aprender. Deixa eu só fazer uma pergunta para a galera antes de finalizar, uma ajuda na verdade, que é a questão da tecnologia aqui, que o Barreto não conseguia. É verdade. Pessoal, vocês estão conseguindo solicitar acesso para participar ao vivo da live? Se você falar mais uma vez que o Barreto... Não, é que você não conseguiu, outras pessoas também não conseguiram. Vocês estão tendo esse botão aí embaixo, normalmente aparece aí embaixo da live um botãozinho para vocês solicitarem acesso. Se vocês estiverem conseguindo, avisem aqui, ou se vocês não estiverem conseguindo, avisem também, porque isso é importante, porque a gente vai ter todos os dias uma live com ex-alunos nossos. Então, se isso estiver acontecendo, vai ser um problema um pouco maior para a gente. Uma pessoa já falou que não. Me avisem, mais gente, por favor, avisem, tá todo mundo falando que não, né? Deve ter sido alguma atualização, cara, ou tá diferente. Eu cliquei aqui em cima, ó, nesse aquecimento JJ, e aí aparece para pedir, só que fica meio embaçado, eu não consigo, não é clicável, sabe? Aqui apareceu em cima. Aí, ó, aparece em cima. Se alguém conseguir, tenta solicitar para entrar. Eu prometo que a gente não vai colocar a pessoa ao vivo na live, mas só para a gente saber se realmente não tá funcionando. Tá aparecendo sim em cima, aparece do lado do título. É isso aí mesmo. Mas para mim, alguém tenta solicitar aí. E outra coisa, pessoal, aproveitem esse momento que a gente está super online no direct do Instagram. Então, o que vocês tiverem de dúvida, quer tirar qualquer dúvida financeira, dúvida de metodologia, você quer mandar... Uma pessoa já solicitou. Uma pessoa solicitou. 2. Então, aparece, né? 3. Algumas pessoas estão conseguindo solicitar. 6. É uma galera, mas não dá pra ver se funciona. Que é? Não dá pra ver se funciona. Não funciona. Se a pessoa consegue, funciona. Porque senão você não consegue. Vamos torcer pra nossa live de hoje, às 8 horas da noite. Vai ser com a Júlia, com a nossa aluna que brilhou lá nas provas de neurocirurgia do Paraná. A gente vai ter todos os dias live, meio-dia, falando sobre temas estratégicos. Qual que é o tema de amanhã, Barreto? É isso que eu tô olhando, cara. Daqui a pouco a gente vai falar aqui qual que é o tema de amanhã da nossa live de meio-dia. Já tem uma galera aqui solicitando. E todos os dias, às 8 horas da noite, a gente vai falar com ex-alunos nossos. Se o Instagram permitir, se a tecnologia permitir, a gente vai falar com o pessoal e a gente vai tentar realmente entender quais são os caminhos da aprovação. A gente está tentando realmente fazer estudos de caso. E amanhã, galera, a gente vai falar sobre questões, tá? Como a gente vai usar essas questões para aumentar o máximo possível a nota. Porque como o Eduardo falou, inclusive algumas pessoas perguntaram aqui, existe a forma automática de fazer essas questões. É como se a gente estivesse indo para academia, aí vai na academia, aquela pessoa que não consegue ganhar peso. Sabe muito bem do que eu tô falando, né? E é importante, pessoal, que vocês aproveitem essas oportunidades para chamar os seus amigos para participar também. Agora, por quê? Porque eu e o Eduardo, por exemplo, somos pessoas muito diferentes em alguns aspectos. Eu, por exemplo, gosto muito de fazer exercício físico. Eu não perco musculação por nada.
O Eduardo gosta mais de fazer caminhada, fazer algum outro esporte, mas musculação você faz mais por necessidade, qualquer outra coisa, certo? Certo. Mas por outro lado, a gente tem alguns aspectos que são muito similares. Tanto eu quanto ele adoramos a proatividade. No sentido de pegar as coisas que precisam ser feitas, ir lá e fazer. No sentido de ver algum problema e trazer responsabilidade para si. Uma outra coisa que a gente concorda 100% é na questão da empatia. Eu e ele acreditamos fielmente de que a gente precisa nos colocar no lado de vocês. Pensar sobre as dificuldades que vocês estão passando. Em outras palavras, o que a gente tem em comum são alguns valores específicos que a gente acha muito importante. E apesar das nossas pequenas diferenças, isso faz com que a gente, juntos, consiga melhorar individualmente. Sabe por quê? Porque eu falo para vocês, atualmente eu faço jejum intermitente. E eu não fazia. Quando eu conheci o Eduardo, ele chegou para mim e comentou: pô, Barreto, eu faço jejum intermitente. Na verdade, eu vim aqui na casa dele e falei: pô, tem alguma coisa para comer? E ele falou: não tem. Eu falei: pô, como assim não tem comida? Ele falou: não, porque eu não como, eu vou comer só lá às 6 horas da tarde. E aí, naquele momento, eu tive a impressão de que, pô, o Eduardo é maluco, não come, tá cheio de fome aqui, eu tô morrendo de fome, tive que pedir um pouco. Ok, resolvi o problema na hora. Só que ao longo do tempo, eu fui pensando: pô, jejum intermitente, por que ele faz isso? E aí ele foi falando: não, porque me dá atenção, eu consigo focar aqui mais no trabalho, eu me sinto bem. E aí eu fui num congresso da Abram com o Gustavo e a gente viu um estudo que mostrava que quem faz jejum intermitente tem mais atenção. Eu olhei aquilo ali e falei: pô, essa parada aí parece maneira. Eu comecei a aplicar na minha vida. E, gente, olha só, talvez pro trabalho com certeza eu adoro. Mas o que mais me chamou a atenção é que enquanto eu meditava, a atenção que o jejum me causava fazia com que eu tivesse uma efetividade na meditação gigantesca. E aquilo fez com que eu me apaixonasse. No final das contas, por eu e o Eduardo termos valores similares, de produtividade, de atenção, isso fez com que eu conseguisse tirar um proveito desse nosso relacionamento para um benefício individual. Se você tem amigos, pessoas, familiares, ou que da tua sala, ou que você entra na comunidade da TJ e faz conexão com pessoas que, cara, têm a mesma vibe de vocês, querem escolher a residência médica de vocês, acreditam na metodologia que é baseada em evidências, o que vocês acham que vai acontecer? E só para ratificar, para enfatizar isso, o João ontem falou que ele teve um grupo que foi muito importante para ele. Um grupo de uma galera que estava numa vibe positiva, estudando para a prova, que quando ele estava para baixo, ajudava ele a colocar ele para cima. Então, para isso, eu acho isso muito legal. Se você consegue entrar na JJ e seguir a metodologia e você consegue trazer outros amigos, provavelmente a sua chance de ser mais disciplinado, de ter um estudo mais regular, vai ser muito maior. Isso vale para academia, né? Vale para academia, vale para o curso de inglês. Quando você tem uma pessoa que te ajuda, uma pessoa que te coloca para cima e que está ali com você, que você conhece, claro que o processo se torna mais prazeroso e ele se torna também mais efetivo, você se torna mais disciplinado para fazer de forma meio que quase que natural. E assim, se você não quiser trazer um amigo, você vai: não, eles estão querendo que a gente traga mais alunos para eles. Não tem problema. Faz o seguinte: entra em quem já está na comunidade do TJ, em quem já é nosso aluno e, cara, faz amizade. Faz amizade, sabe por quê? Porque vai ser importante pra gente. Sabe por quê? Porque se você entra numa comunidade, a gente tem certeza que você vai ter mais chance de passar. Você vai ter mais chance de se transformar num João que tirou 89 na USP. E aí, no final das contas, daqui a 1 ano, pode até ser que demore, mas você vai chegar aqui no nosso Instagram e vai falar: Eduardo, hoje eu vim conversar contigo para te contar o que eu fiz para eu chegar nessa nota de 89. É exatamente isso. Estou esperando vocês para a gente conversar no início de 2022. É isso, pessoal. Amanhã a gente se vê. Obrigado. Vou ficar esperando mensagem de vocês no direct. Um abraço, pessoal. Até amanhã não. Até hoje, às 8 horas da noite, com a minha conversa com a Júlia.